Cá estamos nós com mais um programa A Minha Caminhada com Deus. E quando estamos em conversa, né, com pessoas, às vezes pensamos que esta pessoa já nasceu assim, neste caso hoje, com gravata e pode já pregador. Mas não foi bem assim. Então, hoje vamos falar com o bispo António Marques, vindo do Brasil. Então, a sua história não foi bem assim, né? Não Não começou. nasceu com gravata. Não Pronto. chegou a gravar. Minha história foi uma história muito complexa, porque desde criança eu nasci num lar onde era já destruído, né? Meu pai e minha mãe não se davam, não se conversavam. Nós éramos, né, 9 irmãos, alguns já Não. faleceram. E você era número quanto? Eu era o antepenúltimo. Ah, ok. Tinha minha irmã que era mais Sim. nova. Todos já tinham saído de casa, só ficou minha irmã. E quando eu tinha 12 anos, a minha mãe faleceu. Ok. Então minha irmã saiu de casa, ficou só eu e meu pai. Ok. Só que a gente passou muita dificuldade, e aí com 12 anos eu comecei a frequentar um grupo da minha idade, adolescente, que começou a me conduzir a fazer coisas erradas. A gente ia Isto era onde? em São Paulo, Ok, em São Paulo. na cidade de São Paulo, e aí a gente fazia coisa errada, ia no vizinho, roubar galinha, essas coisas. E foi uma caminhada ali que a gente começou. E de repente quando eu me... Ainda não foi a caminhada com Deus, então. Não, foi uma Foi outra caminhada. uma caminhada muito complexa. Sim. Porque eu lembro que o que aconteceu foi que eu fui caminhando por um caminho das drogas. Porque eu Sabia ou não? Não fazia sentido. Sim. Era tudo divertido, né? Sim, claro. É uma coisa que... Sim, 12, 13 anos, quer dizer, pronto. Tudo é alegria. É. E aí foi indo, quando eu vi, eu estava nas drogas. Já estava com 13, 14 anos por aí, Com 13, 14 já estava nas nas drogas. drogas. E aí Começa com uma brincadeira, mas depois... Foi uma brincadeira. Mas todo mundo... depois já notou que já ficou assim viciado ou não? Não, você nem percebe. Você vai perceber que você está viciado é quando você já está quase já num estágio bem avançado. Eu só fui perceber quando eu estava já com quase 20 anos. Ah, é? É. Porque é tudo normal. Sim, A pessoa parece que está vivendo um mundo que não é errado. sim. E ela acha que é normal. Sim, os amigos também andam nesse caminho. Então todo mundo são igual a mim, então não tem nada demais. Sim. Só que foi indo uma época que foi indo. E aí com o tempo, quando eu já estava já gerenciando o tráfico. Ok. Ah, já estava pronto. Já eu comandava, eu lembro que eu levava para casa grandes porções de 120 gramas, 200 gramas de cocaína, para poder fazer menores para fazer a revenda, né? Misturava ali com alguns produtos, que era carbonato de sódio, algumas coisas para dar um ganho a mais, né? Sim, claro. E aí comecei essa caminhada e fiquei nessa situação aí até os 20 anos. Mas depois tinha dinheiro por isso? Ou roubava? Ou como é que fazia as coisas? É que o dinheiro vem, você tem, né? E o dinheiro te dá poder. Sim, pronto. Sim, se a pessoa tem a droga, depois vende, depois pronto. É um negócio. Exato, é um grande negócio porque gera muito dinheiro. Sim. Então você ganha respeito, porque você tem dinheiro, você consegue atrair os amigos, quer dizer, amigos Sim. que querem usufruir de diversão. Sim. Então eu tinha condições de sustentar muita coisa. Pronto. Então comprava-se carros, coisas assim? Essas... Sim, eu cheguei a ter carro, moto, tive muito roupas de marcas, né? Que no Brasil, principalmente naquela época, a moda era se você vestia-se bem. Ok. Então, tinha marcas internacionais que nem todo mundo tinha acesso. Então a gente começou nessa caminhada de fazer essas coisas. Então, nesta época, o seu pai percebeu-se isso ou ele não? Não, meu pai nem notou. Nem notou? Não, na minha concepção, Sim, né? sim. Mas aí depois disso, só depois de muitos anos que a gente se encontrou, num momento meio delicado, que era o falecimento dele, né? Mas já estava Sim. com Deus. Ele chegou a comentar uma coisa meio por cima, mas não teve coragem. Mas ele tipo se culpou por não poder me ajudar. Sim. Então ele falou, não sabia o que fazer. Mas ele não percebia, assim, ele percebia, mas não sabia como agir, na verdade. Também não fazia diferença. E aí fui nessa trajetória aí E a pessoa anda nisso, então, isso muda o seu caráter ou não? você é transformado, seus valores mudam, né? Sim, os valores mudam, sim. Muda completamente, você pensa diferente. Você pensa que você é o maior, que você é o poderoso, né? Ok. É como se fosse o poderoso chefão, né? Ok, Você se acha que está por cima. E quanto maior você sobe na escala, né, do tráfico, você começa a se achar uma pessoa muito importante. Então foi essa caminhada até ali, aí tinha uma senhora
que ela frequentava a igreja, e ela falava assim, eu tô orando por ti, eu tô orando por ti. Era ser uma senhora nova idade? Uma senhora de idade, a dona Neuza, ela tá viva até hoje, né? Ela ficava falando assim, eu tô orando por ti, tu vai Especificamente para si? por mim. E ela sabia que eu fazia, né? Sim. E ela falava, eu tô orando por você, você... Ela era o quê? Vizinha? Ou... Uma vizinha do bairro, morava ali no Sim. bairro, né? Ela tinha uma sobrinha e eu gostava da sobrinha. Ok. Entendendo? Ela não gostava muito esta coisa, pronto. Não gostava desse envolvimento consigo, pronto. Exato. Então ela falou, tô orando. E aí eu fui, né, conversando com ela. Eu sei que isso foi anos, 2, 3 Você anos. aceitou o que ela estava dizendo? Não. É só mesmo por causa da sobrinha? É. Pronto. Eu ficava só falando assim, tá bom, amém. Aí quando ela via ela passar com a Bíblia, né, ir para a igreja, eu falei assim, não esquece de orar lá. Faça hora para mim, pronto. Eu está na minha vida, mas tu oras para mim. Exatamente. E aí muita coisa aconteceu de ruim, né, momentos difíceis no tráfico também, nas drogas, que a polícia veio atrás, né, tivemos que fugir, aquelas coisas. E a gente lembrava de Deus ali, falando, não, Deus vai nos ajudar, né? Quer dizer, você se lembra, Deus nos vai ajudar no meio da perseguição. Exato. Quando está no momento difícil, você sempre lembra, né? E aí, estava ali, né, naquela situação. Você cresceu o quê? Alguma coisa católica, alguma coisa acreditando em Deus ou nada? Então, aqui que está a questão. Minha mãe era do ocultismo, né? Do ocultismo? É. Ok. A gente ia num lugar onde tinha um homem que ele tinha um chicote, né? Que ele batia o chicote, fumava uns charutos esquisitos. E eu lembro que era criança. E aí, dali em diante, minha mãe ficou doente. Ela pegou, tipo, uma tuberculose muito grave e acabou falecendo com 53 anos, acho, muito jovem. E aí... Meu pai frequentava a igreja católica, ajudava o padre na comunidade, né? Porque ele era marceneiro, ele fazia algumas coisas para a igreja. E a gente tinha assim, eu ia de vez em quando à missa com meu pai, né? Que para assistir lá, eu gostava muito das músicas, aquelas coisas, mas não me lembro. Lembro que eles davam um folheto e a gente tinha que acompanhar. Eu mal sabia ler, né? Porque eu não ia na escola por causa das drogas. Sim. Eu não cheguei à escola bem assim. Então não tinha muita leitura, mas eu lembro muito pouco, mas eu lembro mais do ocultismo que a minha mãe frequentava. Isso você também frequentava ou não? Ela me levava, eu era obrigado a ir, eu tinha que ir com ela. Eu frequentava com ela, tinha 11 anos, né, 10, 11 anos por aí, que eu lembro mais ou menos. Então você, na verdade, pensou, bom, tem esses dois lados, mas o ocultismo você se lembrou melhor? Mais. Tinha mais força, ou mais o quê? Ou coisas aconteciam, ou era... Pode ser diferente? Não, aconteciam coisas, né? Eu lembro que tinha uma senhora que nesse lugar que ela tinha uma bola, né, uma bola de vidro, que ela rodava na sua mão e começava a falar coisas, e ela falava coisas que eu falei, como que ela sabe? E eu não, isso me chamava a atenção, né? Sim. Como criança, esse negócio aqui, então, e aí a gente acabou se envolvendo, né? E quando eu estava no tráfico, eu tinha uma senhora também que o filho dela estava comigo no tráfico, né? Sim. E ela tinha uma casa dessa também. A gente ia lá de vez em quando também buscar algumas informações, pedir umas proteções, né, que a gente fala. Ok, então podia assim essas coisas e no meio da perseguição também, Deus ajuda, pronto, é tudo que é preciso. A gente faz uma salada mista. Sim, né, tudo que é preciso, pronto. Eu preciso de ajuda. Sim, e a vizinha ora, pronto. Tá tudo certo. Tá tudo coberto. Aí a gente fazia essa nossa crença, né? Nesse mundo. E a gente viveu dessa vida aí até os 20 anos. Nessa bagunça toda aí, dos 12 aos 20 anos. Então, ela começou ali a falar de Jesus, ou dizer que estava a orar por si, quando que tinhas quantos anos? Foi mais já, está quase 20? Ou... Estava uns 18 para 19 anos. Pronto, aí ela começou. Então você, pronto, está bem, pronto, pode orar, mas continuamos, pronto. Exato, eu não fiquei com aquilo. Eu sei que levou tempo. Aí eu sei que ela um dia me convidou para ir à igreja. E você pensou o quê? Eu pensei assim, eu vou lá fazer o quê? Aí tinha um escândalo na época de pastores, né, que estavam pegando dinheiro do povo, enganando o povo. Sim. E aí passou na televisão, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, eu vou lá, eles vão querer meu dinheiro. Pois, sim. Né? Então aí eu falei assim,
Não sei. Aí um dia eu falei assim pra ela, ela ficou persistiu, Ok, ela sim. ficou muito, assim, Muito persistente. ela parava na minha frente, você vai comigo, não vai? Eu falei assim, eu vou, um dia eu vou. Não, vamos hoje. Eu falei, não, hoje não dá, hoje eu tenho um compromisso. Que compromisso? Ah, Aí eu falei, não, né? Até que um dia eu lembro que foi foi um domingo. Um domingo ela me convidou. Eu falei assim, ó, eu vou lá, eu vou ficar alguns minutos, não sim, prometo. para acabar assuntos, É, pronto. É isso, né? eu Pronto. fui lá, sentei no último banco, falei assim, qualquer coisa, tô perto da porta, Sim. dou fora, quando ninguém me pega. Aí tudo mais, aí eu entrei, fiquei lá sentado. Eu vi lá o pastor, não lembro nada do que ele falou, Sim. não faço nem ideia do que ele falou, não faz Tinha sentido. alguma impressão quando entrou ou não? Não, Nem não nada, tinha, não, pronto. pra mim tava normal, Sei, só pronto. ficava olhando as pessoas, tava meio assustado, né, porque não é um ambiente que eu tô Sim, pronto, familiarizado. sim. Então aí eu ficava assim, olhando para todo mundo, eu prestando atenção lá que o homem tava falando, mas não conseguia compreender. Saí, ela veio à porta, né, já tava me esperando na porta já. Isso que eu já tava na porta, ela já tava lá me esperando. Ela chegou e falou assim, e aí, como foi? Eu falei assim, foi bom. Gostou? Eu falei assim, gostei. Sentiu alguma coisa? Eu falei assim, não era para sentir. Tipo, né? Porque, não aconteceu nada. Eu falei assim, não. Foi bom, gostei, tô. Assim, é um lugar de paz e tal. Fui embora. Sim. E aí ela falou assim, você vai voltar outra vez? Eu falei assim, outro dia a gente volta. E aí ela começou outra vez me É chamar. muito persistente. Sim, ela ficou nisso. E aí ela ficou chamando, chamando, chamando. Isso levou o quê? Uns 5 meses, 4 meses. Aí eu falei, eu vou lá de novo, que senão eu não. Pronto, vamos ver se esta vez paramos ela. Aí fui, mesma situação, já estava já mais confortável, né? Porque já tinha passado o primeiro teste, né? De experimentar ali. Ouvi a mensagem, também não entendi nada. Só via o que o homem falava. E aí, uma coisa que me lembrava muito é que como tinha visto aquele programa de televisão, né? De dinheiro. E ele falava que tinha que dar dinheiro porque Deus quer que ajude a obra de Deus e aquelas coisas todas, né? E eu não entendia, eu falei, quer meu dinheiro. Pronto, está aprovada, pronto. Ok. Aí já fiquei mais atrás. Aí, de repente, tô ali, acabou a reunião, vou sair de novo da igreja e tal, ela tá lá me esperando. E aí, gostou? Gostou? Eu falei, gostei, foi maravilhoso. Eu aqui, né, querendo já despachar, né? Sim, sim. E aí ela ficava persistindo, você, como foi? Foi bom. Ela queria que eu tirasse algo, mas eu não sabia que ela queria, né? Sim. Então aí, falei, tá bom. Aí eu toquei a vida, ela começou, você vai voltar de novo. E ela ficava no meu pé, foi, falei, tá bom. Não vou de domingo. Tá. Ela falou assim, não vai de domingo, vai de quarta-feira. Eu falei, mas por que de quarta-feira? Eu falei, não, quarta-feira é especial. Vai ter uma festa lá. Pronto. Aí eu fui nessa quarta-feira com ela, mas aí já tinha passado alguns meses também. E aí, que eu lembro que eu fui normal, sentei. Já não sentei lá no fundo, isso eu lembro, sentei já mais no meio ali. Já estou na boa, pronto. E já veio Também nada acontece, pronto. Exato, tinha uns rapazes de uniformizado, né, de t-shirt especial, né? Eu acho que a gente chama de assistente. Eles vieram cumprimentar, foram educados, então já me senti mais à vontade. Aí fiquei lá na reunião de novo, assisti e tudo mais. Mas aí sozinha, né? Com os seus amigos, você, pronto. Não, não podia falar, né? Pois, claro, nem ia dizer isto, era uma coisa... Não, se você falasse, o pessoal já ficava no teu pé. Olha, você está aí na igreja, né? Cuidado, hein? Sim. Cuidado, hein? Pronto. E aí também tem outra parte que é muito complexa, porque quando você está nesse meio e quer sair, você não sai assim. Ok, pronto. E aí eu fiquei nessa reunião e terminou a reunião, ela veio de novo, falou assim, e aí, como que foi? Eu falei assim, foi bom. Foi melhor que a primeira? Foi, gostei. Já entendi alguma coisa, já entendi esse negócio aí de vocês falarem que quando você dá, você recebe, é melhor dar que receber. Eu entendi isso, é bacana, eu gosto de dar também, né? Aí ela falou assim, e você não sentiu nada assim e tal? Eu falei, não, ele falou lá de que você queria entregar a vida para Jesus e você não... Eu falei assim, não, minha vida tá boa assim, eu não vou dar trabalho para Jesus não, porque senão... minha vida já é complicada comigo, vou dar meu trabalho para os outros? Não, deixa... Ela não entendeu muito bem, aí ficou e fui embora. E ela de novo ficou atrás de mim.
E aí até que ela falou assim, você vai de novo na quarta-feira, eu vou. Então, esse processo foi quanto tempo? Deu quase mais de um ano. Onde? Ela ficou para este mais de um Sim. ano. Aí eu fui. Eu lembro que eu fui. E aí quando eu cheguei lá, sentei mais atrás de novo. Só que aí né, dessa vez eu tava lá e de repente eu lembro só essa frase, pastor, vamos ficar de pé, porque hoje nós vamos pedir perdão para Deus. Eu lembro dessa cena. Sim. E aí depois não lembro mais nada. Não lembro mais nada. Nada, eu lembro só uma voz falando comigo que me perdoava, que Você ouviu uma voz dizer? uma voz e uma paz muito, uma coisa fora do normal, não, Sim. não dá para explicar, porque assim, é uma sensação que você entrou num outro mundo, uma paz fora do normal, e uma alegria que entrou assim, e aí ali eu fiquei, mas quando eu voltei em si, eu já não estava no meu lugar. Ah, ok. Eu estava lá no palco, na frente. Foi à frente sem dar conta que foi à frente? Sim, e eu chorava, eu lembro que eu estava chorando, aí veio um senhor, me abraçou, e aquela voz falando comigo que tudo aquilo que eu estava carregando, ele ia pegar para ele, que ele já tinha resolvido isso, que era uma nova vida. E aí acabou a reunião, eu sentei e fiquei ali a refletir tudo o que tinha acontecido e uma paz, uma alegria, um amor muito grande dentro de mim que eu não sabia explicar. Sim. E aí ela veio perguntar, falando assim, e hoje, como foi você? Hoje aconteceu uma coisa aqui. Eu tô com uma paz, uma alegria, um amor, eu não sei nem como te agradecer, eu queria abraçar ela, aí eu fui embora, né? Ela falou, não, vou embora sozinha, ela queria me levar, eu falei, não, não, pode deixar. Eu peguei o ônibus, que a gente chama de autocarro lá, e aí eu entrei, queria abraçar todo mundo dentro do ônibus, eu tava num radiante. E ali eu comecei, aí começou a transição de sair da área do crime. Você depois falou isso aos seus amigos? Então, levou um tempo para mim conseguir abrir o jogo, aí quando eu abri para eles, falei assim, olha, eu tô saindo fora, não quero ficar mais. E aí eu tinha o vício das drogas, e aí foi assim... Aí deu a conta que estava viciada? Tava, porque quando a gente estava numa turma, nós estávamos em 3, e a gente ia usar a cocaína, e eu senti nojo, deu ânsia de vômito, passei mal, comecei a ficar tremendo, umas coisas, sensações ruins, e aí eles falaram, o que foi? Eu falei, não tô bem, eu não quero, aí eu não usei. Aí dali diante eu resolvi abrir o jogo para eles, falei, ó, aconteceu isso e tal, mas você sabe quem entrou aqui não sai assim, né? Falei, Pois. você vai ter que prestar conta agora. E aí eu tive que prestar conta e tinha saído num tipo com um sorteio, né? O tipo de castigo que eu ia ter que tomar. E aí eu tomei meu castigo, que saiu, eu acabei saindo. Então, isso demorou, então, quer dizer, não foi assim? Não, levou um tempo, levou meses, quase, não chegou um ano, mas levou meses, foi um processo também. Então, mas você estava viciada, mas depois o vício, quer dizer, ficou liberta assim rápido? Sim, foi um milagre. Foi um milagre. Foi esta vez que você estava a dizer que de repente tinha nojo e ficou... Aí eu não consegui aí? mais, não consegui mais. Aí, Só isso desde que- lá pra sim. cá, nunca mais usei, nunca mais. Então foi mesmo uma coisa Sim, instantânea. foi aí que me chamou, que eu vi que eu estava nas drogas. Sim. Aí eu fiquei assim, e aí eu fiquei em choque. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Frequentava a igreja, ia à igreja. E, quer dizer, começou a frequentar a igreja, começou uma outra vida, né? Então, mas o que é que fazia durante o dia? Como é que era a sua vida, então? Então, aí eu fui... Já não tinha esse dinheiro de droga, né? Exato, aí foi onde foi a mudança, porque eu precisava arrumar dinheiro. Sim. E aí vinha os amigos, então, você vai ficar aí ou não vai? Você sabe que você desligou, não tem mais direito de nada aqui. Eu falei, ixi, agora... E aí eu fui arrumar emprego, né? Procurar um trabalho. Aí eu fui... Foi fácil, difícil ou não? Foi difícil, porque as portas se abriram para um trabalho, mas muita dificuldade. Eu não tinha experiência, não sabia ler direito, escrever. E aí eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu não sabia nada. Eu fui lavar carro, lavar Sim, carro, sim. assim, né? E aí eu lavava muito carro e tudo mais, mas o dinheiro era muito pouco, não dava. E aí o meu pai começou a pegar no pé também, começou a falar, ué, então, o que aconteceu? Que você agora está sem dinheiro e aí as coisas estão sumindo e tudo mais. Aí começou a vir as dificuldades financeiras. Então foi um dia
onde teve a chave que virou. Isso levou um tempo, levou acho que uns 6 meses de um processo aí muito difícil, financeiramente. Eu cheguei a comer só arroz e banana frita, banana verde frita, porque a gente não tinha nada, tinha um pé de banana frita perto de casa, a gente pegou as bananas, eu fritava elas e comia com arroz. Foi uma vida assim, um pouquinho mais de 6 meses, mas foi por ali, a gente comia só isso. Então, quer dizer, começou uma nova, você teve de se ligar dos amigos, tudo, né? Quer dizer, mudou de casa, mudou de coisa, assim, não, ou não? A casa ficou a mesma, Sim. eu continuei Continuou no mesmo lugar, quer dizer, ainda estava a ver os amigos passar por aí, quer dizer... Ele sempre encontrava coisa de vez em quando, mas eu baixava a cabeça, que eu não podia mais... Sim. Eu tinha perdido a honra com eles, né? Então, sim, ponto, claro. Aí uns deles ficaram muito chateados, até tentaram me matar. Eu lembro uma vez que eu estava na rua, eu estava até com a sobrinha da Dona Neuza do lado, e aí eu só vi os tiros batendo no piso, né? E aquele brilho assim, eu fiquei assustado, aí eu corri com ela, escondemos, e aí eu falei... Ixi. Aí depois fiquei sabendo quem era, né? Mas também não fui lá tirar satisfação. Aí uma vez a gente foi numa festa também, e aí um deles que estava lá, queria também, estava chateado, queria pegar eu para me dar um castigo, né? Aí acabou errando, pegou em outra pessoa, e aí deu uma confusão, acabou até com a festa, foi uma coisa horrorosa. E aí eu fiquei nessa vida aí por quase uns 6 meses, 7 meses, por aí, que eu lembro de cabeça, é por aí. Foi um tempo extenso. Extenso assim, né? Pronto. Que foi muito difícil porque é uma transição de vida, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. Não, é uma parte só da vida, quer dizer, na verdade, a vida toda. Exato, é quando você quer se desmembrar, né? Você traz algum resto, né? Começa a vir uns pensamentos, você estava bem lá. Sei lá, tem isso. Podes fazer isso sem estar envolvida, qualquer coisa, podes fazer as duas coisas. Exatamente. E aí foi aonde eu fiquei ali firme, né? E a Dona Neuza, ela falava para mim, não volta, fica aí. Aí eu comecei a frequentar. Então tinha um apoio dela, na verdade. Tinha o apoio dela. E aí ela foi, só que depois ela mudou de cidade. E aí eu fiquei sozinho, foi aí que eu me perdi. Aí ficou mais complicada, né? Foi onde eu lembro o pastor falou para mim assim, ó, o pastor falou na reunião, né? Que se nós estávamos na reunião e quisesse uma mudança de vida, tinha que fazer um ato de fé, né? Aí eu lembro até hoje, como eu não tinha dinheiro, que tinha perdido aquela vida, né? Eu tinha só o dinheiro do bilhete para ir à casa, que era uma distância razoável. E aí eu tinha que pegar a gente chama de trem, que é comboio, né? Sim. E aí a gente tinha que ir para lá. E eu fui sozinho esse dia. E aí o pastor falou que se eu fizesse um ato de fé, eu deixaria tudo por Jesus. E eu peguei tudo que eu tinha, que era o bilhete, e deixei, falei assim, eu vou a pé. E era uma distância de 20 quilômetros, mais ou menos, para andar a pé. E aí eu falei assim, eu vou encarar. E aí deixei eu lembro até hoje, o dinheiro lá. E aí eu fui andando a pé. Só que eu encontrei um rapaz que bateu de frente comigo, assim, estava de cabeça para caiu. E aí caiu a carteira dele, aí eu vi o dinheiro, aí veio uma voz falando assim, pega o dinheiro e corre. Eu falei, não vou fazer isso. Foi uma luta interna, eu lembro até hoje. Só que tinha um bilhete. E aí eu falei pro rapaz, o seu bilhete. Ele falou, não, pode pegar para você. Eu falei, não, pega para você. Aí ele pegou, entreguei o dinheiro na mão dele, deixou o bilhete, eu acabei indo hora de comboio ainda, de trem, né? Fui. E aí, tudo tranquilo. Só que quando eu cheguei em casa, eu tinha recebido uma notificação de uma porta de emprego. Aonde eles iam contratar pessoas para treinar. E aí eu entrei nesse treinamento e aí eu comecei a trabalhar com eletrônica, que era consertar bancos 24 horas, que é os caixas eletrônicos. Ok. Aí que veio uma mudança, eu não sabia ler nem escrever. E eu fiquei, hoje eu entendo que foi algo sobrenatural, por quê? Porque o professor, o condutor do curso, ele passava as instruções e para mim era muito claro. É como se eu entendesse do assunto. Eu ficava assim, não, isso é muito fácil. É fácil, qual é o problema? Então, isso é lógico. Aí eu consegui desenvolver.
E aí eu comecei, aí onde eu conheci um outro rapaz que é um amigo até hoje, é convertido, o Carlinhos. Ele começou a me ensinar a andar com ele, para a gente passear e tal. E aí foi onde eu fui me desviando. Pronto. Antes que chegamos a esta história, porque este fim ainda está bom. Depois pronto, dá lá uma palavrinha para as pessoas, porque depois já voltamos, né? Já voltamos. Dá lá uma palavrinha assim, talvez para jovens que estão a experimentar nestas coisas de drogas ou outra palavra qualquer, vocês sabem. Então, eu quero dizer você que está nos assistindo, que às vezes a gente procura uma alegria, ou a gente quer uma companhia, quer ser aceito por alguém, quer ter um valor, e às vezes a gente procura em lugar errado. E eu queria dizer para você que talvez está se envolvendo com as drogas, ou propriamente com o caminho aí dos vícios, esse caminho é uma falsa ilusão. Mas existe outro caminho, como eu te disse, eu fui à igreja, e eu creio que lá Jesus Cristo também vai transformar a tua vida. Então eu queria convidar você, tá, vindo a uma igreja, a conhecer Jesus Cristo, porque Ele vai mudar a tua vida, como Ele mudou a minha também. Amém. Então acabamos assim esta parte deste programa e depois já voltamos.